Bom, alunos, vamos fazer a correção do exercício da aula passada, tá bom? Onde nós estudamos cálculos químicos, falamos em massa atômica, falamos em massa molecular, massa molar, e agora vamos para a correção do exercício. Ficou bem no final da apostila. Então, ficou para você determinar a massa molecular e molar das seguintes substâncias. Então, nós temos aí a primeira substância, que é o ácido sulfúrico, né? Vou trazer para cá ele. H2SO4. Eu quero determinar a massa molar do ácido sulfúrico. Então, aí foram dadas aqui as massas atômicas para você se basear, né, para fazer esse cálculo. Começamos então pelo elemento hidrogênio, que é o H, né? Essa assim, ó. Você tem 2 átomos de hidrogênio. Eu vou multiplicar, né, pela massa do hidrogênio, que é 1. Então, vamos ter aqui 2 unidades, né, no caso. E unidade de massa atômica. Vamos então agora para o enxofre, que é o S. Só tem 1, né? Então, o S só tem um átomo de enxofre na fórmula, então vou multiplicar por 32. Então, aqui eu vou ter aqui 32 unidades. Por último, oxigênio. Oxigênio, você tem 4 na fórmula, né? Então, 4 átomos vezes 16, que é a massa do oxigênio. Você vai ter aqui 64 unidades. Agora eu vou somar isso daí, ó. Somando, você vai ter 2 mais 2, 4, mais 4, 8. 6 mais 3, 9. 98. Então, essa aqui primeira seria a massa molecular, né? Então, nós somamos todo esse pedaço aqui, né? 98 unidade de massa atômica, que é a massa de uma molécula apenas do ácido sulfúrico, somente de uma molécula, certo? Então, essa é a massa molecular. Agora, a massa molar é a mesma, é o mesmo valor, só que vai ser 98 gramas por mol. Porque 98U é a unidade só de uma molécula. Eu tenho que ter 98 pedacinhos de carbono, né, daquela divisão do carbono 12, para eu ter a massa de uma molécula do ácido sulfúrico. E a massa molar, 98 gramas por mol, eu estou dizendo que para cada 1 mol, né, não esquece que 1 mol, né, vai carregar aquela constante, né, chamada constante de Avogadro, né, 6,02 vezes 10 é 23. Então, eu tenho, por exemplo, aqui 98 gramas, né, de ácido, que vai ter essa quantidade de moléculas, né, que são muitas moléculas, porque eu vou ter um conjunto de 1 mol. Isso quer dizer que a massa molar, né, do ácido sulfúrico equivale a 98 gramas por mol, certo? Aqui a massa agora na letra B, vamos para a letra B. Amônia, né, NH3. Vamos determinar a massa molar e a molecular. Então, a gente faz assim. Tem nitrogênio na fórmula, só tem 1, né? Só um átomo. Então, vai ficar 1 vezes 14. Que é a massa do nitrogênio, 14 aqui. 14 unidades. Hidrogênio, nós vamos ter na fórmula 3. Então, 3H, né? 3 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Então, vai ficar 1 unidade aqui. Eu vou somar, desculpa, né? 3 vezes 1, 3, né? Então, eu vou somar aqui, vai dar 17. 17U. Essa é a massa molecular de uma molécula. E a massa molar, também 17. Só que é grama por mol, né? Se a gente for fazer uma interpretação aí, 1 mol tem 17 gramas, que tem esse conjunto de moléculas aqui, né? Então,
Porque eu não tenho só uma molécula, eu tenho muitas moléculas, né, para ter 17 gramas, né, no caso aí. Pronto. Essa é a letra B, né? Quem fez aí deu 17, né? E aqui 98 do ácido sulfúrico. E a letra C, ó. A letra C, você tem Fe2 dentro do parêntese SO4 e fora do parêntese 3, tá bom? Então vamos começar pelo elemento ferro, Fe, que é o primeiro elemento que aparece, né? O símbolo do ferro é o F maiúsculo, o E minúsculo. Eu tenho na fórmula 2 ferros, então vou multiplicar por 56, que é a massa do ferro que eu coloquei aqui, ó. Essas massas são dadas, que vai dar 112 U, tá bom? E vamos para agora o enxofre, que é o segundo elemento que aparece na fórmula. Depois do ferro vem o enxofre, só que o enxofre está dentro do parêntese. Tem o 1, mas tem 3 fora aqui, ó. 3 multiplicar 1 vai dar 3. 3 vezes 32 vai dar 96 unidades. E oxigênio, nós vamos ter 3 vezes 4, 12 vezes 16, a massa do oxigênio. 12 vezes 16 vai dar 192 U. Então, vamos somar tudo isso daí, vai dar 2 mais 6, 8, mais 2, 10, vai 1. 1 com 9, 10, 19 com que foi 20, vão 2. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. 400 unidades. E quanto é a massa molar? 400 gramas por mol. A massa de uma substância dessa vai ter 400 gramas, né? 1 mol, né? E só uma substância vai ter 400 unidades, né? Ou seja, para eu ter a massa dessa substância, eu preciso ter 400 pedacinhos de carbono, daqueles pedacinhos que nós vimos na aula passada, na divisão do carbono. Então, pronto. Que deu 400, né? Aqui da água oxigenada, né? Se você for fazer o cálculo, colocar bem aqui assim, ó. Hidrogênio, a água tem 2, né? Vezes 1, vai dar 2. Oxigênio na fórmula, você tem 2 oxigênios vezes 16, 32. Se você somar 32 mais 2, vai dar 34 U, né? Que é a mesma coisa que 34 gramas por mol, certo? Então, a massa molecular e a massa molar da água oxigenada equivale a 34 unidades e a molecular 34 gramas por mol, certo? Vamos então para a massa do sulfato de alumínio, Al2SO4 3. Eu vou colocar bem aqui assim, tá bom? Nesse espaço aqui, vou apagar esse que a gente já tinha feito na aula passada. Não deixei nenhuma folha em branco ali. Vou apagar aqui. E vou resolver aqui, ó. Al2, 2 alumínios, né? Dentro do parêntese, enxofre, oxigênio, 4, né? 3 fora. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó. Alumínio, na fórmula, começa pelo alumínio, né? Você tem 2, vezes 27, 54 unidades. Enxofre, você tem, o enxofre está dentro do parêntese, ó, e fora tem 3, né? Então você vai multiplicar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 32, 96 unidades. E em seguida vem o oxigênio, 4 vezes 32, né? Opa, desculpa, 4 vezes 16, né? Isso aqui vai dar 64 unidades. Se você somar, né? Aqui, deixa eu ver aqui, 54, 96, sim, tem um erro aqui, 3 vezes 4, não dá 12 aqui, 12 vezes 16, 192 aqui,
Aí soma isso daqui, vai dar 342 unidades, que é a massa molecular. E a massa molar, 342 gramas por mol. Tá bom? Quer dizer que eu tenho, né, 342 unidades de massa atômica, é a massa só de uma substância. E que é diferente de 342 gramas, né? 342 gramas vai ser muito mais substâncias, né? Não será só uma, mas será aquele conjunto de 6,02 vezes 10 a 23, porque tem um mol, né? Por mol, tá? Então, ficou, né, na questão 1, né? Essas respostas, tá bom? Em seguida, nós vamos agora calcular aqui quantos mols na questão 2. O que é mol para a gente na química? Quantidade de matéria, né? Temos em 300 gramas de CaCO3. Para a gente achar o número de mol, que a gente representa por aquele N minúsculo, você sempre vai dividir a massa em gramas da substância que nós temos, tá? A massa está em gramas. Eu vou dividir pela massa molar, que no caso aqui vai ser a massa do CaCO3 que você vai calcular, né? Cálcio 40, carbono 12 e oxigênio vale 16. Não coloquei aí, mas vale 16. Então, como é que seria isso daí? Deixa eu ver se eu acho um espaço aqui para a gente determinar. Vou colocar um espaço bem aqui assim nessa questão. Nós já resolvemos na aula passada. Vocês devem ter anotado já no PDF que eu mandei, né? Tá tudo no grupo lá. Não esqueçam de estar verificando tudo que acontece lá no grupo, as mensagens que eu vou postando. Então vamos resolver bem aqui assim, ó. Vamos supor que aqui você tem, né, 300 gramas de CaCO3, né, de calcário. Primeira coisa que você vai fazer é achar a massa molar do CaCO3, tá? Por isso que foi colocado cálcio 40, carbono 12. Então você pega aqui cálcio, só tem 1 na fórmula, né? Então vai ser 1 vezes 40, que é a massa do cálcio. Carbono, só tem 1 na fórmula, 1 vezes 12, vai dar 12. Oxigênio, 3 na fórmula, vezes 16, que é a massa do oxigênio, 48. A gente vai somar isso daí, vai dar 100. Se você somar 100 gramas por mol. Tá bom? Então a gente faz assim, ó. O número de mol, você pega a massa da amostra, divide pela massa molar da amostra, né? Então você vai ter aqui 300 gramas de calcário, que você tem a massa daquela amostra. Vou dividir por 100 gramas por mol. Por 100 gramas, que é a massa molar da substância. Aí corta 300 dividido por 100 vai dar 3, né? Corta os 2 zeros. Vai dar 3 mols, né? De calcário, de CaCO3. Tá? Então, como é que eu acho o número de mol? Quando eu tenho massa em gramas, eu pego aquela massa em gramas que eu já tenho, né? Divido pela massa molar da substância, mas eu tenho que calcular a massa molar dessa substância, é o número de mol, tá bom? Aqui, ó, cortei grama com grama, sobrou 1 sobre mol, né? E passa para cima positivo, mol, fica o resultado em mol. Toda vez que nós perguntarmos quantidade de matéria, é mol. A mesma coisa você vai fazer aqui na questão que tem 2,7 gramas de alumínio. Eu vou pegar aqui, olha, 2,7, o número de mol vai ser 2,7 dividido por 27, que é a massa do alumínio, né? Dado aqui a massa do alumínio, né, que só é alumínio aí. Quanto é 2,7 por 27, né? 2,7 por 27. Que tem uma casa, coloca uma aqui também. Deixa eu pegar aqui. Aí corta esse zero, né? Essa vírgula, então vai ficar 27, porque 70 não pode. Coloca o zero aqui, dá 0,1. Então aqui vai dar 0,1 mol. Tá? Na letra B. Pronto, então a questão número 2 pediu para a gente calcular quantos mols. Mols é a quantidade de matéria. Temos em 300 gramas de calcário. Eu peguei o 300, dividi pela massa molar
calcário, só que eu tive que encontrar a massa molar do calcário primeiro. Na letra B, 2,7 gramas eu pego e divido pela massa molar do alumínio. Só é alumínio, né? Quanto é a massa do alumínio? 27, tá aqui, ó. Eu tenho o número de mol, né? Quando eu faço isso. Certo? Então é isso. Eu quero que vocês confiram o exercício, né? Que a gente fez na aula passada e deixei proposto para vocês fazerem para comparar os resultados hoje, né? Certo? Aqui em cima já foi resolvido, né? Eu expliquei essa aula aqui na aula passada, né? Nós falamos em mol, que é a quantidade de matéria, né? Não esqueçam que um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Ou pode ser átomos, ou pode ser moléculas ou íons, tá bom? Se eu tiver um mol de água, quantas moléculas de água eu tenho? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Por exemplo, se eu tiver um átomo um mol de ferro, quantos átomos de ferro eu tenho? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá bom? Na química, esse 1 mol sempre vai ser esse valor. Na tabela periódica, 1 mol, a gente passa aquela massa da tabela que está para gramas. Tá? Se a massa do cálcio está 40 U na tabela, né? A massa do cálcio está 40 U na tabela. Se eu disser que eu tenho 1 mol de cálcio, eu tenho 40 gramas de cálcio, tá bom? Não 40 U, porque eu estou dizendo que 1 mol não é só um átomo, mas 1 mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá ok? Então é isso. Eu quero que vocês deem uma revisada no PDF que a gente viu, né? E vejam, refaçam esse exercício que eu expliquei agora, tá bom? E deixem no caderno guardadinho aí. Certo? Então, é isso. Eu vou postar, né, esse pedacinho aqui lá no grupo para vocês. Ok?